Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Digital Commerce Podcast. Eu sou Teca Santos, CEO da BetMinds. Eu sou o Rafael, CEO da BetMinds. E hoje a gente vem falar um pouquinho aqui sobre transformação digital, da implementação ao sucesso no e-commerce. Para falar sobre o assunto, a gente trouxe um convidado especial. A gente trouxe o Thiago Pereira, ele que é diretor de negócios digitais das lojas Torra, que em quase 30 anos de história se tornou uma grande rede varejista de moda com mais de 70 lojas presentes em 13 estados. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente que agradece. Bom, a gente que agradece, né? Veio direto de São Paulo para conversar com a gente. Para a gente começar aqui, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Antes de chegar aí, né, às lojas Torra, que você contasse aí pra gente a sua experiência, né? A gente sabe que você tem um currículo aí bem legal, já trabalhou em grandes players. Conta pra gente um pouquinho pra gente conhecer melhor. Tá bom, vou pular a parte interessante, né? Parte interessante, eu trabalhava na Johnson & Johnson, trabalhava lá na sede lá em New Jersey, em projetos digitais mesmo, né? Cuidava de algumas partes do mundo desse universo da Johnson e queria voltar para o Brasil. E nesse ensaio de retorno para o Brasil, eu tive o convite de participar do processo da Marisa, né? Isso em 2008. Para poder assumir a posição de gerente de e-commerce. Então, felizmente deu certo, e aí eu consegui retornar para o Brasil para assumir essa posição, no momento onde a Marisa estava ainda, não só a Marisa, mas o e-commerce ainda era pequenininho, o mercado ainda pequeno, os grandes players de moda ainda não estavam no digital, né, não fazendo e-commerce, e a Marisa já tinha alguns experimentos, né, já fazia alguns anos que ela experimentava esse mercado. Então eu chego com a missão de não só estruturar, mas equilibrar o balanço financeiro, porque a operação no ano anterior tinha sido negativa, né? Eles não queriam isso, eles queriam... não era que nem hoje que você coloca uma grana enorme para poder fazer um crescimento absurdo e depois rentabilizar. Era mais, vamos experimentar que esse negócio pode não dar certo, então vamos deixar no 0 a 0 e tá tudo bem. E aí eu fico quase 10 anos nesse negócio, prosperou demais. Peguei o ramp-up então de crescimento e aí sim vai entrando os players, né? Entra a C&A, Renner, Riachuelo e demais outros de moda. E o canal se torna um canal importante. Então eu vivi o momento onde ela era a última loja de 200 lojas em faturamento. Quando eu chego, ele está nessa figura. E aí eu vivo o momento onde ela se torna a 25ª, depois ela se torna entre as 3 maiores, se torna maior, isso em 2012 já. Não. E quando já é 2014, ela é basicamente uma regional toda. Então pega uma regional de lojas, e isso, nesse momento a gente tá falando já de 400 lojas. Então aumentou bastante, a operação cresceu muito. Eu cheguei a ter, na operação digital da Marisa, 302 funcionários, na minha última lembrança. E depois de 10 anos, né, o ciclo se encerra. Fui assumir o desafio de uma outra marca paulista de calçados de moda, chama Corello. É uma operação super bacana, mas é um outro público, é um nicho um pouco de classe mais AB, né? Ticket médio maior, quantidade de peças menor. É uma operação diferenciada e foi gostoso passar por essa experiência. Mas depois de 2 anos eu retorno para o mundo de moda popular e vou para o Torra, né? Naquele momento onde a pandemia chega com força. O Torra não tinha uma operação digital, então eu chego para poder montar as pressas dessa operação, mas com muito apoio, assim, foram as pressas, mas não foi nada do tipo tem que ser para ontem, foi, cara, vamos fazer e vamos fazer tranquilo, vamos fazer certo. Então em 5 meses a gente estava já operando com tudo integrado já, né, com sistemas de WMS, com CD, com obviamente a plataforma, o próprio aplicativo entrou muito rápido. Então aí começa a jornada digital do Torra. Legal, muito bom. E lá na Torra hoje, como que tá constituído o time? O que você tem lá de departamentos e tudo mais? É bem estruturado, né? A gente tem a parte de logística, isso fica a cargo da diretoria de logística. Obviamente eu comando os custos, é inerente ao e-commerce, então eu sou basicamente um cliente da logística.
onde faz toda a parte de entrada de mercadoria, a parte de alocação, a expedição, o transporte, tudo isso fica com a nossa logística. Comigo está a parte de cadastro de produto, então a gente recebe todos os produtos. Nesse time deve ter algo em torno de 12, 13 pessoas, né, que fazem a parte de cadastro de produto e estúdio. É meio que uma turma só. Nós construímos um estúdio para o Torra, onde todas as peças são tiradas fotos, algumas com modelos, outras sem modelos, né? Lembrando que o mix do Torra inclui moda feminina, masculina e infantil. Temos também cama, mesa e banho. Inclusive temos os eletroportáteis, celulares, mas no e-commerce a gente ainda não colocou esse mix de produto. Então tudo é fotografado, tudo é tratado, a imagem é tratada para poder subir, é enriquecido o cadastro. Nós temos também o time comercial, e o time comercial é 5 pessoas que trabalham principalmente no sortimento, na alocação de produto, no que mais vende, no que menos vende, reduzir ruptura, aumentar a cauda longa, negociar com os parceiros, né? Temos a parte de mídia, então essa parte de mídia é responsável por desenvolver todas as peças, dos banners, a parte de SEO, SM, e qualquer outro canal de comunicação, redes sociais, tudo isso com eles. Esse time aí deve ter em torno de 6 pessoas. A gente tem muita agência parceira, né? E cada agência... A gente não tem uma agência que faz tudo, a gente tem várias agências que fazem um pouquinho, né? Um trecho que a gente entende que eles fazem melhor. Tem um time de inovação que é responsável pelo ecossistema, então você imagina, tem que cuidar da plataforma, tem que cuidar do middleware, tem que cuidar do RP, tem que cuidar do gateway, antifraude, sistemas de atendimento, reversa, então até os add-ons, né, que a gente coloca, recomendação, sistema de busca. Esse time é automação também. Esse time vai ter em torno de 6 pessoas também. E eu tenho um pequeno back-office, né? Então, o financeiro, o RH, vamos falar, são business partners dessas áreas que me atuam dentro do e-commerce. Então, ao todo aí, contando ainda com logística, a gente vai ter em torno de 65 pessoas por aí. A Torra ali, né, decidiu fazer essa operação, né, na pandemia, muito provavelmente o motivador foi esse. E queria que você falasse um pouquinho mais como que foi teu plano inicial, assim, para estruturar, quais os principais desafios que você teve ali nesse começo, até para o pessoal que está ouvindo entender como eles poderiam também estruturar uma operação, porque, pasmem, ainda tem varejos que não tem como. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Vem com foco nas tuas prioridades ali, né? Por onde que você exatamente começou ali, né? Porque hoje a gente pensa, 65 pessoas, mas o que você colocou primeiro ali, né? Que a gente fala, arroz e feijão ali, como a gente estava falando, o que né, foi tua prioridade, assim? Sim. Eu acho que a primeira, por incrível que pareça, a primeira coisa que eu fiz foi tentar entender a empresa. Então, qual que é a cultura da empresa e principalmente quais são os sistemas que já existem na empresa, como é que ele funciona, como é que está formatado, qual que é o RP da empresa, quais são os sistemas que ela já tem, porque eu não queria inventar roda, não queria chegar com uma fórmula secreta. Então, eu vou chegar já com a plataforma A, com o Gateway B, e não foi assim que eu pensei. Bom, vamos ver o que a empresa tem, o que ela trabalha, e a partir daí a gente vai montando algo que faz sentido, né? Até mesmo com plataforma, eu não quis chegar com, vamos entrar com essa plataforma, eu quis tentar entender como que a empresa funcionava para poder colocar a melhor plataforma mais aderente, né? Então, entendendo um pouco a cultura, entendendo um pouco como ela funciona, já dava para ver alguns gaps que se tinha, né? Então, primeira coisa que eu percebi que a empresa não tinha um SKU estruturado. O que quer dizer isso, né? Para quem tá em casa aí, para entender. Imagina, sei lá, esse blusão aqui, esse moletom. Esse moletom, se ela tiver 3 variantes de cores, e cada variante ter 3 tamanhos, a gente está falando de 9 SKUs, né? Que cada cor, cada tamanho vai formar um SKU. A empresa trabalhava com as 3 cores e os 3 tamanhos como um SKU apenas. Então isso fazia com que no e-commerce era, de certa forma, inviável, né? Eu tinha que separar por SKU. Então foi necessário estruturar uma célula de transformação de SKU, né? Esse foi já um primeiro pensamento, mas não foi aí que a gente partiu. O ponto de partida, no momento que teve o entendimento, foi aculturamento. Então, você veja bem, no momento de pandemia, com lojas fechadas,
a empresa teve a paciência de me dar tempo de entender o ecossistema atual da empresa e poder fazer workshops com os principais líderes, né, os diretores e alguns gerentes, para aculturamento, para poder colocar todo mundo na mesma página, porque eu vou falar uma coisa que é até engraçado. Tem empresa que acha que é só montar uma loja virtual e esperar os pedidos chegar. A maioria, Quase né? todos. Pois é. E chega a ser engraçado, né? Sim. Mas, de fato, isso acontece, né? Como vocês Até hoje eu falaram. não entendo. E é uma maior mentira do mundo. Sim. Não acontece, né? Então eu tive que fazer esses workshops explicando que, gente, não é assim que funciona. A venda ela é construída, né? E para construir essa venda a gente tem que ter o básico. E o básico vai ser um ecossistema capaz de, através de processos, sistemas e tecnologia, pegar o produto em estoque, né? Formar um estoque e conseguir colocar esse produto à disposição para os clientes navegarem, encontrar seus produtos e fazerem seus pedidos. Mas o principal workshop durou um dia, né? Só falando de mercado, falando como é que começou. Porque existe uma certa tendência de, cara, não quero ouvir nada, coloca aí e vambora. Eu tive colegas nesse mesmo período que entraram em operações que também não tinham, precisavam subir, e passaram por experiências do tipo, cara, sobe de qualquer forma, a gente dá esse pedido no Excel, faz o picking, né, lá na expedição, com uma folha, imprime, e a gente sabia que se a gente fosse por esse caminho, a gente ia sofrer, não ia demorar para sofrer, né? Então a empresa teve a paciência de vamos escolher a melhor plataforma, vamos escolher os melhores sistemas, o que conversa melhor, para poder ter algo mais automatizado, algo que garanta o futuro. Então, a partir daí foi que a gente conseguiu conversar, discutir plataforma, né? Discutir integrações, discutir o papel de cada área, o que cada área precisava atuar. Por exemplo, o financeiro precisa me ajudar com quem vai ser os adquirentes, em qual gateway que vai rodar isso. Vamos colocar o antifraude antes ou depois. Então, teve essas discussões e a minha sorte, se é que eu posso falar isso, é que meio que a empresa estava à minha disposição. Com lojas fechadas, eu tinha o financeiro todo para mim, eu tinha o TI todo para mim, eu tinha as áreas tudo para mim, a logística. Então, salvo, obviamente, pequenas operações que continuava, né? Eu tinha atenção comigo e a empresa me ajudou absurdamente. Eu não faria isso sozinho nunca. Mas, vamos dizer, escolhida a plataforma, escolhidos os sistemas, a primeira preocupação foi constituir o estoque, constituir o espaço no CD aonde isso ia ser alocado. Então, compra de pallets, né, estruturação de bins para poder alocar esses produtos, estruturar o processo de SKU, adaptar sistemas para que a gente tivesse um processo de pick unit, né? E logo em seguida começar a fotografar esse mundo de produtos que tinha. Então a empresa é uma empresa de uma loja muito grande, então as lojas costumam ter entre 2 a 3 mil metros quadrados. Então, você imagina, uma loja de 3 mil metros quadrados é produto que não acaba. E, então, eu sabia que para poder colocar esse backlog de produtos no ar, ia levar um tempasso, né? Então, o quanto antes eu tenho que começar a tirar foto. Então, já aluguei um estúdio terceiro, já contratei fotógrafo, já fui fazendo essa parte, porque eu sabia que ela seria um gap grande. Enquanto isso, vamos lá, integrando o sistema, a gente contratou a plataforma, contratou o middleware, conecta no ERP, contratou o WMS. Então, a gente foi construindo tudo isso, e enquanto isso já estava lá fotografia, tratamento de imagem. Então, depois que tudo se encaixou, a gente começou a subir todo esse mundo de fotos e cadastro de produto que estava em Excel no sistema, para poder conseguir fazer os primeiros pedidos, testes, ver nota fiscal, ver se estava tudo certo. E aí, quando foi 2 semanas antes do Black Friday de 2020, sai a primeira nota fiscal e aí começa a operação. Legal. Quanto tempo durou esse processo primeiro que você fez? Esse primeiro durou 5 meses. 5 meses. Bastante intenso, Imagina. mas sem desespero. Sim, Com urgência e sem desespero. Quantos mil SKUs vocês têm lá hoje? Eu vou te falar que nós temos algo em torno de... Eu vou tirar o tamanho da jogada da SKU. Sim. Eu vou te falar que nós temos mais ou menos 55 mil modelos. Pra tirar fotos e tudo De isso. tudo isso é bastante coisa. É bastante coisa. Mas foto, gente, Vou dar o recorte aqui, tá? Sim. De fato, o que a gente vende na internet
não é o produto. O produto a gente entrega, o que a gente vende é foto. Então o cara se apaixona pela foto, né? O cliente olha a foto, se apaixona e fala, eu quero isso. E aí a gente vai lá e entrega o produto. Então foto é um processo muito importante no e-commerce. Muito. E muita gente negligencia. Super. Foto e cadastro de produto. E cadastro de produto, total. Então, pro cliente, às vezes, faz diferença saber se aquele produto é de poliéster, se é de tactel, ou qual que é o material, qual que é a composição. Ele não tem o touch and feel, ele não consegue sentir. Então, nós temos que passar o máximo de informação para que ele possa fazer uma compra certa. Mesmo porque uma compra errada gera devolução, gera troca, gera insatisfação, gera reclamação no atendimento. Ou seja, tudo isso é custo. Sim. Né? Uma troca, um custo de reversa, é muito mais caro a gente fazer um processo de reversa, que é pegar esse pedido do cliente e trazer de volta, do que mandar para ele. Então a gente quer evitar o processo de reversa ao máximo possível, acertando. E caso a gente não acerte, e o que vai acontecer, tem mais de 70 lojas espalhadas pelo Brasil que o cliente pode ir lá e trocar também. Legal. Muito bom. Então, Nath falou ali bastante pra gente, todas as integrações, assim, queria que você falasse um pouquinho mais sobre tecnologia, desafios de tecnologia. Se teve algum que se destacou ali, né, quando você foi fazer a integração ali do on, do off, se teve algum desafio que se destacou ou que se destaca ainda, assim, que você vê que em termos de tecnológicos é um grande desafio. Assim. Até você pode pegar um pouco também esse gancho do retorno na loja, porque hoje, maioria dos varejistas que a gente trabalha e vê, ainda há muita briga entre a própria loja física e o e-commerce, e não ter algo conectado. O cara que vem do e-commerce, lá, o cliente que vem do e-commerce é um forasteiro lá que ninguém gosta na loja, porque o cara tirou a venda de um vendedor. Mas é uma discussão ótima essa, porque eu vivi alguns cenários já. E eu diria que o cenário onde você tem uma loja de autoatendimento, rede própria de autoatendimento, o mundo fica muito mais fácil. Primeiro porque eu não tenho vendedor, eu tenho assistentes de vendas, eu tenho assistente de loja, então essas pessoas elas estão treinadas, preparadas e a função delas é basicamente abastecer a loja. Então acabou lá aquela arara com aqueles produtos, eu tenho que ir no estoque pegar e alimentar. Não tenho pessoas conversando com clientes, tentando vender aquele produto. Então, a gente chama isso de autosserviço. Lojas de autosserviço, tanto na Marisa quanto no Torra, eu não tive esse problema, graças a Deus, né? Então, foi uma coisa muito boa. Numa loja onde eu tenho vendedores, aí a gente pode quebrar em dois tipos de empresas. A rede da qual todas as lojas é de um único dono, como era o caso da Corello, e a loja onde tem franquia. Então, a franquia também é um caso complicado. Perfeito. O da franquia é aí sim a gente entra nisso que vocês falaram. É um conflito enorme entre o franqueado e o e-commerce, porque o franqueado se sente prejudicado. Então, a solução que eu tenho visto que os colegas têm feito é simplesmente combinar o jogo. É meio que atribuir certa parte dessa venda para a loja, para esse franqueado. Isso tem funcionado muito bem. É negociado, né? Então, olha, esse pedido aqui, 50-50, 40-60, enfim. É feita uma ponderação a ponto que todos ficam felizes e aí o franqueado joga a favor. Porque é meio que uma venda que ele ganha, né? Sim. No caso da Corello, onde todas as lojas têm vendedores, mas é de único dono, é uma coisa muito de aculturamento também, né? É entender o que o e-commerce pode fazer pela loja. E isso, eu faço questão em todos os lugares que eu passo de trabalhar junto com os gerentes de loja para poder explicar quais são os benefícios do e-commerce para a sua loja. Então, como é que a sua loja pode vender mais com o e-commerce? Então, hoje o e-commerce, ele não atua só no site, vamos falar assim. A gente tem o Google My Business, por exemplo, que você localiza aquela loja, consegue entrar em contato, consegue direcionamento, consegue ir para a loja. Você tem várias ferramentas que a gente consegue ajudar no mundo digital para poder ajudar a loja. Mas a loja sendo um ponto de troca é geração de fluxo para a loja. Então, assim, entre 30% e 40% das pessoas que vão em loja fazer alguma troca, eles acabam levando alguma coisa a mais, né? Esse é o número médio de mercado, mas tem loja um pouco menos, um pouco mais, mas de fato um bom público que vai fazer a troca. Ou vai fazer a retirada do pedido em loja, esse módulo a gente tem também no Torra, né? Lançamos aí há um ano atrás. Os clientes fazem o pedido e solicitam
para retirar na loja. Uhum. Por que ele faz isso? Porque eu dou frete grátis para ele. Então, para aquele que não quer pagar frete, e hoje a gente sabe que frete, por menor que seja, ele é um detrator tanto da conversão, Sim, quanto também do orçamento do financeiro do e-commerce. Ele é uma linha muito cara. sim. Então, quando você fala que você vai mandar o pedido para a loja, aí nesse caso, no Torrent em específico, nós expedimos do nosso CD e mandamos para a loja, a gente não faz o pedido da loja, Sim. por enquanto, e existem motivos por isso, o cliente não paga nada, vai na loja, retira o pedido, já pode experimentar, não serviu ou não gostou, ele pode trocar na loja mesmo. Então, é um benefício enorme. Nossa estratégia, ela envolve o cliente para poder optar, se possível, ir na loja e retirar esse pedido. Entendi. Muito bom. Legal. Falar um pouquinho de dados aqui, né? A análise de dados é crucial para a gente entender o comportamento de compra do consumidor, né? Então, provavelmente também vocês tiveram uma enxurrada de volume de tráfego depois que vocês lançaram o e-commerce, porque, né, tem muitos clientes da loja física, né? Como que vocês analisam os dados lá hoje? Se tem alguma metodologia? Quais ferramentas vocês acabam utilizando também? Todos os dados, eles acabam caindo no mesmo lugar, né? No final do dia lá. A gente usa uma ferramenta, podemos falar os nomes aqui? Pode, cara. A gente usa o Salesforce, né? Hoje como o motor principal aí de dados de clientes. Uhum. Fora os lakes de dados. Então, a gente tem os lakes de dados baseados para poder analisar venda, produto, estoque, giro, cobertura e uma infinidade de outros indicadores. Agora, quando a gente fala de cliente, né? E esse número, essas informações vão cair no Salesforce. E de lá é concentrado as vendas do digital, as vendas de todos os canais, porque digital a gente vai incluir vendas pelo WhatsApp, a venda pelo Marketplace e outros canais, as vendas das lojas, e também a gente tem uma operação do cartão, né? Então essas vendas também caem no final ali pro Salesforce aqui, e de lá a gente consegue fazer estudos, análises e as ações que a gente tem que fazer com o cliente. E hoje o Salesforce vocês usam ali só para o e-commerce, mas só para os canais digitais? Não, o Salesforce ele é para empresa. Para a empresa em todo. Toda a venda de loja física cai lá também. Legal, é difícil ver uma empresa que incorpore tudo, né, no Salesforce da vida, tanto pelo custo e pela cultura, assim. Sim, a gente meio que, nesse sentido, a gente deu, assim, sorte de ter uma empresa que consegue enxergar a necessidade do digital, a importância dela e a importância de você olhar o cliente de uma única forma. Então, esse cliente hoje, ele pode hoje... Antes tinha uma divisão, né? Antes o cliente, a gente falava, o cliente que compra no digital e o cliente que compra na loja física. Sim. E hoje a gente sabe que esse cliente, ele permuta. Ele transita, vai lá... Vê no físico, compra no online, é bizarro. Exato. O comportamento... Ele não vai e padrão, volta. Então, é momento de compra. Tem momento que ele quer na loja, tem momento que ele quer no digital. Então, por isso, a gente tem que centralizar essa informação desse cliente num lugar e olhar ele de forma holística, né? Olhar ele 360. Legal, muito bom. Fica a dica aí pra quem tá ouvindo, porque é difícil as empresas que aplicam hoje, na minha visão. E acabam dividindo muito, assim, né? Tipo, até mesmo, às vezes, colocando e-commerce como se fosse uma loja. Sim. Não é. Na minha visão, é um canal, né? Perfeito. Essa visão de que o e-commerce é mais uma loja, eu via muito isso na década passada, né? Sim. É muito louco eu falar isso na década passada, parece que eu tenho 300 anos. Mas eu já tenho, sabe, eu já tenho já tô com uma idadezinha aí que eu posso falar esse tipo de coisa. Eu comecei em 2000, se for pensar, no mundo digital. Então, são 23 anos. Primórdios. Porque Netshoes 99, né, que não lançou, né? Sim. Eu comecei a mexer isso na minha juventude, né, no mundo digital, querendo entender como faz um site, né? Eu lembro muito bem a primeira vez que eu tive contato com internet, isso foi em 95. Legal. Eu tive... no cursinho eu dei de cara com um computador que tinha o UOL. O UOL não, era o Yahoo. E aquilo foi... Eu tive o que o Yahoo chama de Magic Moment. Sim. Que é você chegar e falar, mas o que é isso? Coloca uma palavra-chave aí. E, qualquer coisa. Eu coloquei uma palavra-chave, nada a ver, não sei se eu coloquei moedas antigas e... O que é isso, né? Não, peraí. Eu fui colocando e aquilo foi vindo. E aí eu descobri que dava pra você fazer chat.
Dava pra conversar com outras pessoas. Sim. Então você imagina, gente, eu tive essa descoberta, né? Foi uma descoberta. Isso foi em 95 e eu me encantei por aquilo. Só que naquela época eu tava estudando, prestando concurso pra medicina. Nossa! Inclusive eu fiz 1 ano de medicina. É. E obviamente depois eu larguei e falei, cadê a internet aqui, né? Onde que tá funcionando isso aqui? Então, e aí eu fui querer aprender como que se faz sites. Uhum. E naquele momento os sites estáticos, né? Não se falava em sites dinâmicos. Então como é que faz? Como é que faz? Aí eu descobri o HTML. Uhum. E aí a partir do HTML falei que bacana. E aí comecei a construir sites. E construindo sites e foi uma evolução natural, né? Tudo Sim. isso aí. Pra colocar em desenvolvimento, esse tipo de coisa. Legal. Bem massa. Muito bom. A gente falando de canais ali, você tem, né, a Loja Store tem aplicativo também, né? Queria que você falasse um pouquinho do aplicativo pra gente, o que você acha essencial, né? Quando vocês foram, né, desenvolver ali, o que vocês pensaram que, não, agora realmente chegou a hora da gente ter um aplicativo, o que quem tá em casa tem que pensar, qual é o melhor momento, né, o time perfeito de ter um aplicativo pra você. Todo mundo se pergunta, né? Será que eu deveria ter? Será que eu não deveria? Se você está fazendo essa pergunta, você deveria rever os seus conceitos. Eu posso responder isso rapidamente. Tem. Você acha que tem que ter aplicativo? Tem. Tem. Tem outra. Porque tem coisa que a gente pode falar o seguinte. Na minha visão, eu acho que sim. Cara, nesse assunto não tem visão, não tem lado. Uhum. Você tem que ter. Você tem que ter. Então, agora, como ter? Como ter é uma boa pergunta. Vou desenvolver um aplicativo para mim? Uhum. Vou buscar uma plataforma de aplicativos para usar e ter um custo mais baixo, porém não vai ter os requisitos que eu gostaria? Aí sim podemos analisar, podemos estudar. Nós decidimos por uma plataforma de mercado, da qual eu recomendo, assim, ir para a plataforma de mercado, independente de qual plataforma, por conta da facilidade e velocidade que você consegue subir isso. E vou dizer mais, o aplicativo, ele ajudou a gente a escolher a plataforma. Porque nem todas as plataformas tinham um aplicativo preparado naquele momento para rodar baseado nessa plataforma. Então, a gente foi entender quais plataformas de aplicativos existiam no mercado e em quais plataformas de e-commerce ela estava plugada. E aí ficou, assim, mais fácil a decisão, né, de qual plataforma ir. Então, hoje a gente roda ainda o nosso aplicativo através de uma plataforma SaaS, que você paga mensalmente por isso, né? Mas, obviamente, a gente já está de olho em que momento que a gente vai ter nosso aplicativo. E aí é desenvolvimento próprio, requisito próprio, e vamos obter os prós e contras desse universo. Sim, muito bom. E qual o percentual de vendas que representa hoje o aplicativo lá para vocês, para o pessoal ficar abismado aí? Porque eu acho que o grande ganho do aplicativo, fora, né, a facilidade para o consumidor, é você ter os dados proprietários para você, né? Você ter o poder de tentar, de alguma forma, se conectar com o cara de volta, porque ele tá com o aplicativo. Você mandar push Sim. e tudo mais, até trazer benefícios exclusivos. Sim, sim. Bom, hoje, né, atualmente, é 50% cravado. Caramba. Mas eu acho pouco. Eu acho bastante pelo que eu vejo de mercado, mas... Eu acho pouco. Eu acho pouco frente aos meus concorrentes, frente ao que eles divulgam. Uhum. Esse número aí, eu quero escalar ele para 75 e eu acho que ele vai se estabilizar em 80 em alguns anos. Legal. E hoje as vendas ali de mobile de vocês, com tanto aplicativo e mobile do site mesmo, representam quantos %? Cara, se eu pegar só a parte web, então pegar só esse 50% que é web, né? 75%, 80% do fluxo vai ser mobile. E aí, como o ticket médio e a conversão é um pouquinho menor, né? Pelo menos agora tá um pouco diferente. Vou te falar que tá 70% da nossa venda que é 65, 70% que é mobile. Não. Que é web mobile. Bom. Ou seja, o mundo mobile, ele... Não tem. Né, na época que a gente começou, eu comecei um pouco depois, 2009 lá, o mobile nem existia. Não existia. Então, e é bizarro ver que em 10 anos o quanto evoluiu e o quanto representa. Né? Hoje, no Brasil, as pessoas têm celular e não têm computador. Um pulo, né? Uma transição que pulou a turma...
acabou não... Uma classe da população não passou pelo desktop. Sim. Eles pularam isso aí. Eu conheço gente da geração de agora que é mais novo, que só tá nas telas, não sabe nem digitar no computador, cara. É doideira. Mas eles vão saber. Em algum momento eles vão saber. Sim. Mas é o que você falou, eles não sabem. Eles são ali no dois dedos, né? Dois dedinhos digitando. Eu lembro muito bem quando eu fui numa feira, num evento, né? Era um não sei se era um fórum, era uma feira nos Estados Unidos, onde o speaker principal era o presidente do Walmart mundial, né? E ele falou duas coisas assim que me pegaram. A primeira coisa que ele falou naquele momento, e eu tô falando aqui de 2011. A primeira coisa que ele fala é a linha que separa o offline do online acabou. Porque ainda era um mundo muito descolado, né? É aquilo que você falou, né? É mais uma loja. Sim. Ele falou, cara, essa linha que divide os dois universos, ela acabou. Pode não ter acabado pra você, mas ela acabou no mercado. Então, adapte-se. E naquele momento ele falou isso de uma forma... a gente tava preparado pra ouvir isso, sabe? E a outra coisa que também não tava preparado, ele falou que em 2011, que o mundo ia ser mobile. Ele não falou o mundo vai ser smartphone. Ele falou o mundo vai ser mobile. Naquela época a gente não tinha muito essa smartphone ainda. Era iPhone recente. Recente, era o 3 ainda. Então, eu tive o 3, que vergonha. Eu também tive. Então, assim, são coisas que a gente não estava preparado. E quando eu ouvi isso, eles falando que, cara, nos Estados Unidos 20% já era mobile, eu falei, nossa, isso vai demorar tanto para chegar no Brasil? E então eu fiquei totalmente despreocupado. E quando ele chega... Hoje, gente, se um designer vem e me apresenta uma tela e não tá em mobile, eu não quero nem ver. Sim. Ele vai, vou fazer desktop e depois mobile. Não, você vai fazer mobile depois você faz... E eu não quero nem ver esse desktop. Você se resolve. Bem isso. Hoje pelo que saiu do relatório do EBIT do ano passado, ficou em 51% já mobile do Brasil. Do Brasil? Gente, isso é um caminho sem volta, né? Ele só vai aumentar, não vai ter regressão. E é engraçado que, né, não sei das suas experiências, mas das minhas, o que daí é o pessoal que trabalha, né, nisso, e a própria até diretoria e tudo mais, não acessa o mobile, daí os caras só ficam olhando no desktop. É a briga de sempre. Cara, ótimo, exatamente isso. O mundo corporativo acha que a população é corporativa, né? Sim. Então, exatamente, eu passo por isso também, de, poxa, mas essa aqui, ela fala, cara, você quer falar pra mim de 20% do problema? Vamos falar dos 80% do problema, aí a gente pode conversar, né? E é muito mais, porque se considerar aplicativo, cara, isso se torna menos de 10%. Sim. Mas a gente tem isso aí. Pô, mas vamos fazer um banner bonitão? Cara, vamos, mas a gente vai fazer pra 10% da turma, né? É isso. No próprio básico ali do e-mail também, né? O pessoal que faz o e-mail, não, mas tá funcionando. E você recebe lá no celular, você fala, que é isso aqui? Todo torto, enfim. Exato. Mas é isso. A gente entrando um pouquinho mais de canais ali, né? De principais canais do e-commerce, queria que você falasse pra gente, né? Você falou ali um pouquinho do aplicativo também, mas do e-commerce ali, quais canais que trazem hoje melhor resultado? A gente entrando ali no Meta, em Google Ads, em orgânico mesmo, né? Você tem um time ali bem robusto, consegue trabalhar bem todas as frentes, né? Tem outros parceiros. Que você falasse um pouquinho mais pra gente dessas estratégias de digital mesmo. E também qual a sua visão do 360 de todos os canais, assim, de realmente estar em todos? Porque hoje fica muita discussão, na minha visão, de operações mais imaturas de, será que eu faço e-mail? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E, né? Sim. Claro que o consumidor hoje está hiperconectado, né? Sim. Que gasta mais energia também, né? Que às vezes também você não consegue fazer tudo, né? Sim. O time pequeno ali, que é a maioria dos e-commerce principalmente, né? Não conseguem colocar energia em tudo, porque tem que priorizar uma, senão vai fazer tudo mal feito, digamos assim. Né? Não adianta a gente achar que consegue agarrar tudo que também não consegue. Né? É verdade. Bom, ponto 1, claramente, assim, o e-mail perdeu relevância, né? A gente nota isso. Então, os números que eu tinha nas operações antigas não tem no Torra. E não é porque é característica do Torra, é porque o mundo mudou. Então, hoje o consumidor ele é inundado de e-mail e isso perdeu relevância. O meu filho não acessa e-mail. Ele tem e-mail para poder ter uma conta e acessar outros lugares, né? Mas não acessa e-mail. Tem 12 anos. Aí você pode falar, ele é muito novo. Cara, tem geração já de mais velhos também que não acessam um pouco, né? Então, hoje outros canais ganharam mais relevância.
WhatsApp, né? Não tem que falar, Sem né? comentários. Sem WhatsApp. comentários do WhatsApp. Redes sociais no Brasil também sem comentários. O ponto é o seguinte, né? Aonde que a gente tem que atingir esse consumidor para poder falar com ele? Então, quando eu vou dividir um pouco do... Vamos falar um pouco de fluxo, né? Aí venda também. 55% da minha venda é por mídia paga. Então eu tenho 45% aí que vai ser dividido em direto, orgânico e CRM. O CRM a gente vai quebrar ele também em algumas coisas, né? Então a gente vai chamar de CRM. Você pode chamar. Eu não chamo retargeting de CRM, por exemplo. Poderia, mas não chamo. Ele está em mídia paga. Só que recuperação de carrinho, recuperação de retentativa de compra por WhatsApp eu já chamo de CRM. Então a jornada, né? Então essa comunicação direta, 1 a 1, a gente trabalha como CRM. Então push de aplicativo, push de web são caras que funcionam muito bem. A gente trabalha com um grupo de WhatsApp, né? Aquele grupo que entre no grupo do WhatsApp e receba todo dia ofertas, tá? Isso é um canal legal pra gente um pouco menos, mas eu já vejo varejistas com uma representatividade bem legal disso aí. A gente tem acesso a divulgações de informação de grandes players que estão tendo bom sucesso com venda por WhatsApp em lojas. Então, de uma certa forma, concentra todo esse CRM de clientes de lojas ou de online, entendendo aonde esse cliente está e acabando que esse cliente chega para um vendedor de loja no WhatsApp, num sistema dele, onde ele manda uma mensagem para o cliente bastante personalizada, falando, convidando ele para ir lá ou ajudando ele a fazer uma venda pelo WhatsApp ou via presencial, mas a comunicação foi por WhatsApp. Então, os números que a gente ouve de atribuição, né, de atribuição, são números muito relevantes. Então, a gente também está experimentando esse modelo. Mas, canais assim, o Google ainda ele é muito relevante. Ele é muito relevante. Que o consumidor tá lá, não adianta, vai estar nos pontos de contato das jornadas do Google. E, né, você falou esse caso do WhatsApp aí que vocês estão testando, vocês estão usando alguma ferramenta específica? Como que é isso? A gente está, vamos falar, testando assim, estamos na prancheta ainda. Estamos escolhendo o fornecedor, o parceiro, o modelo ideal, o que vai para a loja para poder mandar, o que fica numa central. Então a gente está fazendo ensaios conversando intensamente sobre isso. Mas eu tenho visto várias formas e as formas que vêm funcionando é de alguma forma mandar isso para um celular de pessoas que vão acabar mandando essa mensagem para o consumidor de uma forma mais personalizada, como se fosse mais humanizada do que se fosse uma mensagem por API, alguma coisa assim. Muito bom. Entrando na parte da estratégia mesmo, né? Acho que a maioria dos e-commerces acaba esquecendo isso, que é um pouco do que a gente falou, que eles só montam uma loja e esperar receber pedido, né? E aí eu queria saber para você lá na Torras, o que foi mais importante? O produto, preço, praça, promoção? O que você aplicou e que você realmente entende que faz girar mesmo a operação? Porque não é só ligar. Não é não. Cara, top. Ótimo. E aqui vai ter outro corte aqui, viu? Vai ter outro bloco aqui. O cliente não compra experiência. O cliente compra produto. A experiência, ela enriquece todo o processo. Mas ela não vai comprar alguma coisa porque a experiência é boa. Então, vou comprar, sei lá, um bule porque é tão gostosinho comprar lá. Não funciona assim. Não funciona assim. As pessoas compram produto. E no nosso caso, a gente já falou, elas se apaixonam por fotos, a gente entrega produto e envolve uma experiência positiva para que ele possa se sentir super bem e voltar. Então, nesse caso, nesse sentido, eu posso te garantir que o produto é o rei. O que vende é produto. Então, você ter sortimento, estoque, preço, foto, descrição,
Eles são os elementos mais importantes naquele grupo do que a gente diz respeito de conversão. A conversão está muito ligada, obviamente que site rápido, usabilidade bacana, ferramentais bacanas, tudo isso aí que envolve o processo, ele é importante. Ninguém quer comprar num site lento, o cara desiste. Mas se você não tiver o produto, ele nem entra, nem quer, não vai nem ficar. Então você tem que... Quantas vezes, não sei se aconteceu com vocês, a gente querer muito aquele produto e ter dificuldades, mas a gente vai até o final. Com certeza, né? várias. Porque você quis muito produto. Sim. Agora, o e-commerce não é só sobre o cara que quer muito produto. É sobre você vender, é a arte da venda, é você seduzir o cliente para poder levar aquele produto. Então, se você não tem essa estrada facilitada, é difícil você também conseguir fazer a conversão. Então, a resposta para essa pergunta é: o produto ele é ainda o rei. E aí, quando a gente fala em produto, não só o produto em si, mas a dosagem do produto e o preço. A elasticidade disso, ela é fundamental num ambiente onde a comparação acontece em segundos, né? Você quer comprar uma coisa, você pesquisa em alguns segundos e já tem onde que é o melhor preço, né? E aí você pode sim agregar outros fatores para poder falar, não, compra comigo porque eu vou te dar isso, isso e isso. Mas de fato, o produto em si, gente, vou até contar uma outra. Já aconteceu 2 vezes, pelo menos comigo, em mais de 10 anos, de um dia para o outro ter o dobro de conversão, de um dia para o outro. Só que dobrar a conversão sem ter algo de fato que foi publicado ou feito é estranho. Então, quando você tem esse comportamento, alguma coisa está acontecendo. E aí, me deparo com um dia, a conversão está X e no outro dia está 2X. O que aconteceu? Se foi algo que a gente fez de certo, o que foi que eu quero fazer de novo? Sim. Com certeza. Mas a chance de ser algo errado é enorme. O produto tá 1 centavo, né? O que aconteceu? E depois de muito investigar, descobriu-se que a carga de estoque, ela foi feita errada e fez com que o meu estoque dobrasse. Não só dobrasse, aumentasse, foi como assim, pegasse o estoque de 1 mês atrás e somasse com o meu estoque de agora. Então, muitos produtos que acabou, voltaram com grade cheia. A conversão dobrou, a minha venda dobrou. Porque se você dobra a conversão, você dobra a venda. Sim. Pra mim foi a maior explicação de que produto vende, cara. Então, você fazendo certo ali, é você trabalhar ruptura bastante, sortimento, oferta. Ali tem que estar a sua atenção. Você tem que ter uma atenção importante nisso aí. É aplicar o que o varejo faz, né? Não tem, que a loja física faz, que é movimentar a loja, ir pra cima, atrás, vender como você falou, né? Exato. E com a sua experiência, o que você daria de conselho aí pro gestor que tá ouvindo, para convencer isso culturalmente na empresa que ele trabalha? Porque normalmente os varejistas, né, são empresas familiares, são empresas com gestões muito antigas e tudo mais, e que é difícil você impregnar, né? Você falou até um pouquinho lá que você fez o workshop, mas o que você mais acrescentaria, assim, pro gestor? Primeiro, boa sorte, né? Porque nem toda família, né, todo empresário está aberto a ouvir, e como que você quebra os paradigmas que está dentro da cabeça, né? Mas não conheço outro jeito a não ser o poder de mostrar informação, dados, porque contra dados não tem argumento. Então, como você coloca a real, a imagem, os cases, os exemplos, e também assim, né? Sem chegar com uma conta exorbitante. Nenhum empresário gosta de ver assim, quanto que eu tenho que gastar aqui? 10 milhões? Pô, não dá, né? Então, como é que você faz uma coisa escalável? Olha, vamos fazer primeiro assim, a gente pega o efeito, com o resultado a gente dá outro passo. Então, faz uma coisa escalada sem querer montar o mundo perfeito. Mas, de fato, ele tem que convencer, através de dados e fatos, de que não é simples, né? E que, sem dúvida, estoque ele é importante, mas ao mesmo tempo, assim, estoque sem fluxo também não é nada. Você tem que gerar fluxo, tem que gerar visitas, e gerar visitas não é barato. Ontem mesmo,
uma amiga me ligou falando que ela queria montar um bazar de moda com uma outra colega que produz peças, né? E ela é de banco. Uhum. Então, na cabeça dela vou pegar isso, vou colocar no Instagram e vou sair vendendo. Uhum. E é meio que assim, cara pálida, não funciona assim, né? Não é você colocar o produto e sair vendendo, porque o sair vendendo significa, obviamente, ter o produto e tá isso disponível, mas o ponto importantíssimo nessa história é como é que você vai gerar esse fluxo. O fluxo é caro. E fluxo barato não tem qualidade. Né? Como é que você gera fluxo de pessoas que têm interesse e que podem converter? E essa arte, a maioria das pessoas não tem. Não tem a visão, não tem o conhecimento, não sabem fazer. Ou quando acham, ou simplificam muito a história, ou acham que é muito mais barato do que efetivamente é. Então, a gente tem que mostrar a vida como ela é. Né? Tem que mostrar realmente qual é o custo, qual é o esforço. Só essa parte de configuração de tagueamento, cara, só essa parte aí de GTM, puta, cara, eu já acho... você tem que ter um cara extremamente técnico e bom pra fazer toda essa parte aí. Porque hoje a mídia não é... Eu não vejo mais o profissional de mídia como um cara de marketing. Eu vejo ele como um cara de tecnologia. Mídia pra mim é um cara de tecnologia, que entende de marketing. Sim. Não é mais um cara de marketing que entende de tecnologia. E eu adicionaria ainda que ele tem que ser uma pessoa de negócios junto. Porque senão só operar hoje não funciona mais. Sem dúvida, sem dúvida. Analítico também, né? Sim, total. É matemático, um cara de conta. As operações por players, essas operações que faturam mais de 1 bilhão, você entra na área de marketing e você só vê engenheiro. Sim. Então são pessoas que têm que ter, lógico, o conhecimento de marketing, de brand, tem que ter, mas a turma que executa ali no digital, cara, tem que ser turma mais da... porque tem que entender o que tá fazendo também, né? Sim, porque é muito número, né? É matemática, não é só número, mas é muito número. Então você tem que saber aonde tirar, onde colocar, onde acelerar, onde dar uma pausa, você tem que girar você tem que ter uma visão muito 360, né? Hoje o cara que tem uma visão muito focadinha ali, ele vai ter dificuldades para poder fazer qualquer serviço digital. Hoje a gente fala muito e defende, né, que os profissionais hoje de marketing, de digital, eles têm que ser multidisciplinares, né? Tem que saber de SEO, tem que saber de CRM, tem que saber... Meio que ele tem que saber todas as caixas de ferramenta, claro que ele pode ser especialista em alguma, mas para ele saber como direcionar, ou como trazer o apoio, ou também às vezes se especializar por um período naquilo para trazer um resultado mais efetivo. Sim. Eu acho que uma experiência que eu posso compartilhar é o seguinte, eu sempre tive uma fortaleza na parte de negócio, eu tinha uma habilidade maior em monetizar. Então, enquanto outros não conseguiam ver como monetizar, eu já conseguia ver 3, 4 opções, né? E obviamente isso me levou cada vez mais para a área de negócio e gestão de uma operação como essa. Mas como eu comecei querendo saber como que constrói, e aí eu fui aprender como constrói uma página, depois fui querer aprender como constrói um banco de dados, como integra o banco de dados numa página, e como faz páginas dinâmicas, e aí como faz sistemas, e por aí vai. Por mais que eu nunca fui um bom desenvolvedor ou programador, eu aprendi o processo, aprendi como pensar, né? E isso, eu não tenho dúvida que me ajudou como gestor. Porque sabendo como faz, eu conseguia tomar melhores decisões. E conseguia discutir com o time com qualidade. Sim. E isso me fez um melhor gestor e eu acredito que eu cheguei até aqui muito em função desse pequeno conhecimento que eu adquiri no passado, que me ajudou a tomar decisões técnicas muito importantes. Muito bom. Muito bom. Uma dúvida que eu tenho, né? Na moda a gente fala muito do boca a boca, né? Que é a venda ali. O segmento de vocês é um pouco diferente, mas vocês trabalham algo de marketing de influencer também? Ou não? Algo que tá, né? Talvez no plano aí de fazer? Eu diria que sim, trabalhamos, mas é uma área que a gente quer trabalhar melhor. A gente tem muitas oportunidades, tem muitas redes aí interessantes que a gente está conversando, principalmente de micro-influencers, né, de influencers pontuais, localizados, como é que a gente faz um programa dentro de loja para esses caras, um ambiente que os próprios clientes podem ser influenciadores, né, como é que a gente faz eles se tornarem influenciadores.
Então, é uma área que tem muita oportunidade e não acho que hoje a gente é benchmark de mercado nesse sentido. A gente tem muito trabalho a fazer, queremos fazer. E eu acho que uma prova disso faz menos de um mês que nós nos tornamos a terceira maior marca de moda do Brasil com seguidores no TikTok. Legal, Aí só tá à frente, só tá a Riachuelo e a Renner. legal. Então, nenhuma outra marca de moda das quais a gente monitora está à frente de nós. E aí, quando a gente vai ver os principais vídeos que se tornaram virais e que tem lá 44 mil likes, 30 mil likes, você vai ver um vídeo de talvez menos de 10 segundos de uma pessoa que fez uma postagem e marcou o Thor e a gente repostou e se tornou extremamente viral. Então, assim, a pergunta é como é que a gente amplia isso? Como é que a gente faz isso se tornar mais frequente, né? E que a gente possa se aproveitar disso e, obviamente, de alguma forma beneficiar o cliente. A gente conversa bastante sobre isso, mas é só para dizer que é uma área que a gente quer evoluir mais. Legal. E vocês hoje estão trabalhando no marketplace? Tem alguma estratégia para isso? Ou uma visão para o futuro para entrar nisso? Nós estamos trabalhando... O marketplace é outro assunto... A gente tem tempo para falar disso aí? Dá para dar um incremento. Caldo. O marketplace, assim... Para nós, era importante entrar nos marketplaces porque a gente estava começando uma operação. Então, o marketplace te dá uma visibilidade muito rápida dos seus produtos, né, em locais onde tem muito fluxo. Só que não é barato. Né? Cada vez mais esses caras estão cobrando taxas, aumentando taxas, e agora tem uma taxa fixa, agora tem uma outra taxa por item, agora tem uma taxa por pedido. Se você não tem uma margem ou um ticket alto, a taxa fixa começa a comer a sua margem. Se você não tem margem, a margem de início também pode te quebrar, né? Mas pelo menos os fixos não vão te arranhar. Então, nós começamos experimentando, vendendo na Shopee. Agora estamos na B2W também. E existe um roadmap de entrar nos principais players de mercado. Só que a gente tem um ecossistema dentro da empresa, o back-office, que tem que ser ajustado, porque tem muitas nuances da parte financeira, conciliação, que tem que ser feitas. E aí exige adaptações. E cada marketplace tem uma regra. Então, um quer uma nota fiscal com frete destacado, o outro não quer, o outro quer... Então, você tem que ter uma flexibilidade maior para poder atender todos esses marketplaces nos requisitos que eles pedem. Um pede para você fazer a expedição, o outro faz a coleta e aí exige que você coloque a etiqueta deles. Então, tem muitas nuances que você tem que se adaptar. E a gente vem tendo um pouco de dificuldade nessas questões individuais, por isso que a gente está trabalhando num conceito mais de barramento, como é que a gente trabalha um framework para agilizar maior essa questão da integração com os marketplaces. De qualquer forma, a regra claramente está na mão do marketplace. Se ele quiser aumentar a taxa, ele aumenta, e você pode falar, não quero mais e sai. Se ele falar que agora tem uma taxa fixa, ele vai te cobrar e você não tem como negociar. Você fala se você quer continuar, se você quer sair. Por conta disso, eu não tenho dúvidas que no futuro o Torra será um marketplace. Porque não queremos uma marca desse tamanho, com o faturamento que tem, com a quantidade de volume de clientes que tem. Ela já tem porte para poder projetar e propor ser um marketplace e não ficar totalmente refém aí das regras do marketplace. Mas por enquanto é um plano somente futuro. Por enquanto a gente quer se conectar nos marketplaces. Muito bom. Eu queria entrar ali na parte UX, UI, e falar, né, que vocês, né, a gente soube em primeira mão ali com você que vocês saíram lá naquele relatório de velocidade, daí se puder explicar um pouquinho mais sobre o relatório e tudo mais, e falar, né, o que vocês tiveram desse ganho, né, vocês migraram para a plataforma da Deco, né, na parte de front-end, né, que seria o front-end headless, e eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, um pouco desses resultados aí. Legal. Vou contar o case todo, né? Bora contar o case todo. Na parte web, a gente não estava feliz com a conversão. A gente estava, pela minha experiência de operações passadas, a nossa conversão não era satisfatória na plataforma web.
E aí você levanta N possibilidades, né? Produto, preço, promoção, oferta, frete, prazo, usabilidade, velocidade. E você começa a trabalhar cada um desses itens e ver se isso melhora, né? E a gente não estava tendo sucesso nessa evolução. Chegou um momento que a gente começou a se questionar da usabilidade e principalmente da velocidade de carregamento. Então hoje com tantas tags no site, né, para carregar retarget, carregar Google, Facebook, o Pixel, a gente sentia muito o site lento, pesado. E a gente sabe quão chato é você querer comprar um produto e ter um site lento. Então houve essa hipótese de que o site não estava performando bem, não estava legal. Só que ao mesmo tempo, as opções que eu tinha não me davam muita segurança também. Então era algo assim, será que eu vou para esse lado? Será que eu vou para esse outro lado? Vou gastar uma grana aqui, mas de repente o outro evolui e eu vou ter que gastar mais uma outra grana lá. E nesse mesmo momento a gente começa a ouvir que os mercados mais maduros, na Europa, nos Estados Unidos, eles começam a fazer site headless, né? Que são sites que eu acho que você pode explicar melhor, mais do que eu, né? Aliás, quer falar o que é um headless? Basicamente, né, é um jeito de você, né, trazer toda a tecnologia de e-commerce não concentrada em uma única solução, né? E aí você ter o poder de você utilizar, né, às vezes um framework base, como é a VTEX, por exemplo, e você criar suas próprias soluções via API e tudo mais, né? Então, o caso da Deco é que ele é um front-end headless, que ele é totalmente desacoplado da VTEX, e que aí ele traz tecnologias mais modernas e tudo mais para deixar velocidade, mas você poderia ter para outras coisas, até mesmo para o aplicativo, para o negócio. Então, é meio que você ter esse poder de conectar todas as APIs, desde um RP, né, lá do front, daquele core, tudo, e daí transformar na solução que você quiser. Perfeito. Pro seu e-commerce. Melhor explicação impossível. Então, basicamente, a gente usa a nossa plataforma como API. Né? Então, abandonamos todo o nosso front, né? A ideia seria essa, abandonar todos os componentes lá prontos da plataforma e trabalhar componentes com mais tecnologia, mais novas, renderizadas, para ter uma melhor performance. Então, nesse caso, a plataforma seria só apenas um provedor de APIs. E essa proposta, por mais que ela veio de uma startup, da qual não tinha absolutamente nenhum cliente, ela tinha apenas um teste lá feito para provar, né? Aquilo me fez muito mais sentido. Só que assim, e aí? Você vai apostar nessa? Não tem nenhum cliente nisso? E eu até brinco, né? Que eu aprendi muito novo a diferença entre ser um pioneiro e um piotário, né? E também aprendi uma outra coisa, que é a diferença entre um louco e um cara de sucesso é o índice de acerto. Então, misturando esses dois conceitos, eu tinha que tomar uma decisão. E uma decisão muito arriscada. Se eu for pra Deco com essa tecnologia e der errado, eu fui o louco. Então, o meu ponto foi o seguinte: sim, mas se der certo, vai ser um golaço. Então, eu arrisquei. Eu arrisquei mesmo. Nesse sentido, foi uma decisão. Tudo bem que eu posso falar que foi uma decisão em grupo, mas eu vou te falar que a minha decisão foi 80% dessa história. A minha crença foi muito alta. Considerando as pessoas que estavam por trás, considerando alguns elementos, mas o fato de não ter ninguém, né? Não tinha, a proposta deles pra gente era: vamos fazer uma landing page e testar? Landing page não ia resolver meu problema. Não ia resolver meu problema. O que ia resolver meu problema era se eu mudasse tudo. E encarei, obviamente negociamos prazos, e para poder provar que aquela tecnologia era realmente algo que faria efeito, a gente fez a mudança de tecnologia sem mudar uma vírgula no layout. A gente não mudou nenhum botão, nenhuma cor, nada. Era o cliente que navegou na tecnologia anterior e o cliente que navegava ia ver a mesma coisa. A única diferença é que ele ia clicar e ia explodir na tela dele o que clicou. E foi assim, foi um projeto rápido, um projeto de 4 meses, pouco menos talvez. Ficou pronto 2 dias antes do VTEX Day, né?
E ali, quando a gente já coloca ele em ambiente de homologação publicado na internet, mas num link ainda de homologação, a gente já viu o turbo que a gente tinha feito. A gente já viu assim, cara, acertamos, né? Então, os indicadores de velocidade e para quem quiser acompanhar aí, pode fazer esse teste pelo PageSpeed Insights do Google. Você coloca só o URL e ele vai te dar nota, né? E alguns indicadores. E vai inclusive te falar o que você tem que fazer para deixar o site melhor. E ele vai te falar isso a respeito de SEO, de usabilidade, de velocidade de carregamento. E tem o outro que é o Core Web Vitals, né? Que também te dá outros indicadores muito similares. E quando a gente colocou, apareceram números que a gente nunca tinha visto em nenhum lugar de nenhuma empresa. E a pergunta foi, será que a gente está bem mesmo? Então, recentemente, saiu um estudo de uma consultoria autônoma mesmo, que fez um ranking dos sites mais acessados do Brasil e os sites mais performáticos, né? Então, ela vê só essas duas características baseado nesses dois indicadores do PageSpeed Insights, Core Web Vitals, e nos dois, o Torra hoje... Amanhã talvez não seja, mas hoje ele é o site mais rápido do Brasil nos dois rankings. Então. E isso deixou a gente mega feliz, mas obviamente mais feliz ainda é os números, né? Sim. A conversão, cara, 3 dias depois que a gente colocou em produção, a conversão mobile, cara, dobrou. Caramba. Mais que dobrou, teve alguns picos, teve dia que triplicou. Então os números, assim, foram fantásticos, a gente tá muito feliz. Estamos no momento agora trocando o Midway, então está sofrendo, então os números não estão assim por conta desse sofrimento, mas sem dúvida a gente conseguiu ter tempo hábil para testar o framework da Echo. E realmente, nesse momento, eu posso falar que eu não sou louco, não. Muito bom. Bom. É legal a gente destacar ali, né, que vocês estão na frente ali do ranking, né, que a gente fala as 200 empresas ali, né, em frente do Mercado Livre, né, a Amazon ali no ranking também, junto com vocês, né, e vocês ultrapassaram isso. Então, só para o pessoal entender ali a grandeza, né, desse resultado ali, né, desse relatório. E eu acho que ainda muito gestor se pergunta, será que a velocidade faz diferença? E agora a gente tem uma prova real aí. Porque no Brasil, né, a gente estava conversando, quase nunca vi site chegar a 60 de score no PageSpeed. Perfeito. Eu tava esperando que a Amazon pudesse chegar a algo muito próximo, assim, porque ela tem a AWS, né, então faria sentido. Então, quando a gente descobre que a gente tá na frente da Amazon, é de se impressionar. É algo realmente que muda. O gestor de e-commerce hoje que não olhar para isso e que é uma grande operação, tá perdendo tempo, né? Tem que olhar mesmo. É lógico que assim, tem custo, né, gente? Então, não é para qualquer um, né? Vai ter... Não é só custo de implementação, você tem um custo lá de manutenção dessa brincadeira. E como é um framework novo, ainda está em evolução, ainda tem coisas que não estão prontas. Então, você tem que fazer alguns workarounds. Mas, o fato assim, é assustador. A gente tem agora uma pesquisa que vai ser publicada, a gente tá falando... eu recebi isso ontem, né, de primeira mão, mas tá sendo publicado aí provavelmente nessa semana, ou no máximo semana que vem. Eu acho que isso que a gente tá conversando agora vai ser muito falado em breve. Sim. A gente tá conversando isso de primeira mão. Mas eu, como cara que tomou a decisão, não posso estar mais feliz, né? Achei que foi uma decisão de muito risco, mas que teve um resultado incrível. Então, fico feliz por ser o primeiro. E a Deco é nosso parceiro também, é algo que a gente está apostando também. Também a gente acredita também na tecnologia, acho que faz diferença mesmo. A gente está chegando ao fim aqui, mas eu queria falar um pouquinho sobre tendências e inovações que você acha que vem no futuro aí, né? A gente pensando aí em tanta coisa que está mudando agora, a inteligência artificial também entrando aí, né? Como uma nova revolução também. O que você vê do futuro, né? Em termos de tendência, inovação e também quais são os planos de futuro aí da Loja Toss, se você quiser deixar pra gente, né? Mais algum spoiler, mais alguma coisa que vem aí também da sua carreira, fica à vontade para falar aí. Tá bom. Cara, o futuro é tão incerto que é até difícil prever. Antigamente a gente falava no futuro daqui 5 anos, né? O que você vai ser, o que você vai fazer daqui 5 anos? Cara, não tenho ideia. Agora eu não sei o que eu vou fazer o ano que vem, assim, porque tudo pode mudar, né? E agora você tem essa possibilidade de você mudar tudo muito mais rápido que antigamente, né? Sim, sim.
Realmente é isso, gente. É muito incerto, né? Talvez 6 meses atrás, a gente estava vendo como colocar o ChatGPT integrado com o cadastro de produto para poder produzir mais, né? Enriquecer. Agora, a gente já sabe que o Google está penalizando. Então, ele consegue identificar que aquele texto foi feito por inteligência artificial, por questões de padrões, e está te negativando. Então, é aquela história. O OpenAI já tá mudando isso, né? Ele já tá criando uma ferramenta no OpenAI mesmo, onde ele vai fazer uma própria revisão para não ser bloqueado pelo Google. Então, vai ser uma briga. Isso já tá, né? Já começou a rolar. Vão ficar nessa briga. O fato é muito incerto, né? A verdade hoje pode não ser amanhã e por aí vai. Agora, de tendência, acho que tá muito claro isso, e até em reunião de diretoria ontem na empresa apresentei isso. Para mim é muito claro que as redes sociais vão se tornar marketplace. Tá muito evidente. Você entra no Instagram hoje, tem lá o botãozinho ver loja e tem um carrinho. Sim. Que por mais que ele fale assim, ainda o checkout ainda não tá por aqui, ele é um link que leva pro site. Ele tá preparando todo esse ambiente e você vê, essa semana teve o WhatsApp comunicando, né? Sim. Os serviços de carrinho, e a Magalu já entrando muito forte nisso. E o TikTok puxou bastante, né, essa galera, porque eles que estavam, né, vai ter a loja dentro mesmo e tudo mais, que tá em teste. Esse pode vir porque eu tô bem posicionado. Tô só esperando vir. Mas de fato, assim, a gente tá vendo que os ambientes querem converter sem ter que sair de onde ele tá. Não quer mandar para fora, quer converter ali. E, obviamente, vai ter um custo sobre isso. Então, faz sentido. Os caras conseguiram essa audiência, eles têm que monetizar mesmo. Sim. Então, é isso que eu tô vendo. O que eu consigo enxergar de perto é esses caras se tornando marketplace e a gente tendo que se plugar todos eles para poder conseguir ampliar nossa participação. Do lado do Torra, a gente está querendo trabalhar muito dentro de loja. E aí entra a questão de transformação digital. Como é que a gente digitaliza esse cliente, como é que a gente oferta alguma coisa para ele se tornar digital. Nossa estratégia está muito envolvendo o cliente de loja física baixando o nosso aplicativo. Como que a gente faz isso? Putz, cara, escaneia esse QR Code aqui, vai te cuspir um voucher dentro do aplicativo que você pode, na loja, ganhar um desconto na sua compra nesse momento. Então não é assim, baixa o aplicativo para quando você estiver em casa, você ficar vendo o catálogo e comprar online. Não é isso. É como é que você baixa agora e ganha um benefício agora para algo. Então, estamos fortificando a ideia de qualquer coisa que esteja ligado a baixar o aplicativo, então seja por cashback, seja por promoções, ofertas, sorteios. A gente está estudando outras formas de fazer com que o cliente entenda o benefício que ele tem seria abaixar esse aplicativo. E para a gente é importante você baixar o aplicativo porque a gente passa a ter mais contato com ele. A marca começa a ter mais contato com ele, seja por um push de notificação, seja porque nosso aplicativo faz parte do grupo de aplicativos que ele tem na mão. E aí, por algum motivo, ele queira ter acesso mais rápido. Então, a gente quer transformar esses caras. Não queremos que ele migre. Queremos só que ele também participe do mundo digital, que no todo ele vai ganhar de alguma forma e a gente também, né? Muito bom, muito obrigado. Queria agradecer a tua participação e aceitou meu convite para vir até em Curitiba pegar um pouquinho de frio aí, né? E acho que o programa ficou bem legal, muitos insights, aprendi muito aqui com você também. Então, muito obrigado pela participação, espero que você tenha gostado. Eu adorei, gente. Obrigado para quem ficou paciente ouvindo tudo isso, né? Obrigado por ter ouvido, obrigado, é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite e fico à disposição para uma próxima. Agora, quem sabe em São Paulo, né? Tô devendo uma visita lá pra gente lá. Tá nos nossos planos aí, a gente fazer algo por lá também, itinerante e tal. Legal. Então, com certeza, a gente vai criar muita coisa junto aí também. Bacana. Então é isso, queria agradecer também quem ficou até aqui, já dando spoiler também, que a gente vai deixar aqui embaixo também uma página do evento, né, Rafa? A gente vai ter o Digital Commerce, o evento, para comemorar 1 ano de podcast. Então agora em outubro a gente faz 1 ano desse projeto, que está sendo bem legal, está fomentando o comércio eletrônico, que era o nosso objetivo, né? Então dia 10 de outubro a gente vai ter um evento especial para Curitiba e região. E, né, eu vou deixar o link aqui para quem quiser saber mais, saber o local certinho, como se inscreve, é um evento gratuito, especial
especial para todo mundo que participou do podcast. Vão estar lá com a gente e também para vocês que estão ouvindo a gente aqui, que tá próximo de Curitiba e região, para participar e estar lá com a gente comemorando aí esse projeto. É isso, até o próximo. Até a próxima.